Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui sou a minha Will, palestrante. Hoje, essa palestra de hoje minha vai ser sobre... A palestra é sobre para que servem os softwares e o hardware, ok? Beleza? Então, mais sem mais delongas para o vídeo, para a palestra, ok? Então, já deixa muito gostei, ok? Começamos. Ó, os softwares e os hardwares, eles são componentes essenciais e independentes para o funcionamento de dispositivos eletrônicos, como computadores e smartphones. Para os hardwares, os softwares trabalham em conjunto e dependem um do outro para que o dispositivo funcione. O software informa ao hardware o que fazer e o hardware executa a tarefa. Por exemplo, quando se usa um editor de texto para o software, envia o comando para a impressora que o hardware para o hardware, que é o hardware, para imprimir os documentos. Ou seja, a função do software é mandar informações para o hardware para ele criar uma fonte de dados e imprimir os documentos, ok? Aqui tem ó, imagem aqui, ó, hardware, a diferença, ó, hardware, tá vendo? Disquete, notebook, esse aqui, do lado esquerdo é o hardware, do lado direito é o software. Aqui, ó, hardware, software, tá vendo? Ó, peguei algumas imagens, ó, tá vendo? E fica perguntando, qual a função do hardware? Eu vou explicar para vocês bem claramente. A função do hardware é a seguinte. Aqui, ó, o hardware corresponde aos componentes físicos do computador, ou seja, são as peças e aparatos eletrônicos que, ao se conectarem, fazem o equipamento funcionar. O software é a parte referente aos sistemas e executam as atividades, ou seja, pessoal, são os programas e aplicativos que fazem com a máquina funcionar, com a máquina funciona. Aplicativos, por exemplo, os softwares, os hardwares de aplicativos são Facebook, WhatsApp, entre outros aplicativos. Esse é o hardware. Aqui, ó, que eu falei para vocês, o hardware corresponde aos componentes físicos do computador, ou seja, são as peças e aparatos eletrônicos que ao se conectarem, fazem o equipamento funcionar. O software é a parte referente aos sistemas que executam as atividades, ou seja, são os programas e aplicativos que fazem com a máquina funcione, ok? Funcione, beleza? O hardware ele deve criar uma fonte de dados para poder executar os aplicativos dos computadores, entre outras coisas, mas esse que eu falei é o hardware. Aí fica uma pergunta para vocês. Qual a diferença entre hardware e software? Vou explicar para vocês. A diferença entre o hardware. Hardware é a parte física do computador. As peças que o compõem. O monitor, impressora e o mouse são exemplos de hardware, ok? Ou seja, são acessórios para o computador. Esse é o hardware. Já o software é diferente. Aqui, ó. O software diz respeito aos programas que fazem com que a máquina funcione, como os aplicativos e sistemas operacionais, ou seja, aplicativos e sistemas operacionais, aplicativos, jogos de computador que vocês baixam pela internet, entre outras coisas mais. Beleza? Essa que é a diferença entre hardware e software. Aqui, o hardware é a parte aqui, ó. Aqui, ó. Todos os equipamentos,
Todos os equipamentos eletrônicos, como computadores, celulares, tablets e smart TVs, possuem hardware e software. Eles dependem um dos outros para que possam funcionar. Ou seja, TVs, tablets, computadores precisam do software e do hardware para criar, pelo sistema do computador, da televisão, ele deve criar uma fonte de dados para poder executar aqueles equipamentos, como notebooks, tablets, celulares, computadores de mesa, entre outros produtos, ok? Os sistemas. Aqui, os sistemas de software costumam ser divididos em software de sistema e software de aplicativo, enquanto o software informa a tarefa que deve ser realizada e dá as coordenadas, o hardware executa. Ou seja, o software dá as coordenadas para o hardware executar aqueles aplicativos de jogos, computador, entre outras coisas mais, ok? Por isso que o software e o hardware andam juntos, entendeu? Para eles poderem criar uma fonte de dados para executar os programas, os softwares, para executar os programas de computador e entre outras coisas mais. Aqui eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Peguei aqui, ó, tabela do hardware e software. Essa aqui é a diferença, tá pequena, mas não dá para ver. Aqui tem a diferença entre hardware e software, tá vendo? Nessa é a tabela de diferença entre hardware e software. Aqui tem, esse aqui é o hardware, esse aqui é o software, tá vendo? Tá vendo que um conecta o outro, tá vendo? A fonte de dados, tá vendo? Ou seja, o software e o hardware sempre devem andar em conjuntos, um com o outro, ok? Para eles poderem criar uma fonte de dados, para executar aqueles determinados programas no computador, tablets, smart TVs, entre outros produtos eletrônicos. O software e o hardware, lembrando, retomando, software e hardware são conectados um ao outro, para poder executar os programas de computador, TV, entre outras coisas mais. Uma pergunta que eu faço para vocês. O que é software? O que é software? Vocês sabem me dizer o que é software? Não? Vou explicar para vocês. Software. Então, software é um conjunto de instruções dadas ao computador de modo que ele execute determinada tarefa. É a parte intangível de uma máquina desenvolvida por meio de códigos e linguagens de programações, ou seja, o software tem fonte de dados, que eu falei anteriormente. O software tem fonte de dados que o software executa para poder executar as funções do computador, TV, entre outras coisas mais. Por isso que o software é uma fonte de dados. Esse é o software. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando ligamos um computador, é o software que transmite as informações necessárias para que o hardware funcione. E cada parte do hardware é controlada por um software específico. Entre eles estão o sistema operacional, aplicativos e programas de computador, como programas de edição de player de vídeo. Ou seja, que eu falei para vocês, o software e o hardware é conectado um ao outro, eles andam juntos. Aqui, ó, coloquei umas fotos, tá vendo? Do hardware. Aqui, ó, software, foto do hardware. Essa aqui, onde está o laser esse aqui onde está o laser apontado é o hardware, é o software, perdão. Esse aqui é o hardware. Entendeu? Muito obrigado a todos por vocês muito obrigado a todos por ter atenção nas minhas palestras, ok? Esses são os contatos, ó.
E muito obrigado a todos e uma ótima semana para todos. Meus contatos, meu contato, meu telefone é 99999701514 e meu e-mail. Tá escuro, mas eu leio para vocês. É williamsilvapalestrante@gmail.com. Obrigado. Lembrando, eu faço minhas palestras em escolas, universidades e empresas, ok? E vocês, empresas, escolas e universidades, podem me chamar à vontade, que eu estou disponível para eu ir até o local de vocês para fazer minhas palestras, ok? Lembrando, as minhas palestras eu cobro valor, independentemente de qual assunto você vai ser abordado, ok? Ou seja, eu tenho vários assuntos a serem abordados nas minhas palestras. Um deles é a IA, mais conhecido como a inteligência artificial. Muito obrigado a todos e uma ótima semana para vocês. Valeu, obrigado. Mas podem me chamar à vontade, ok? Vocês, antes de encerrar esse vídeo da palestra, vocês estão se perguntando: William Ribeiro Palestrante, você vai postar essa palestra no seu canal do YouTube? Pode falar pra gente? Posso sim. Sim, vou postar essa palestra no meu canal do YouTube amanhã, ok? Beleza? Lembrando, quem ainda não sabe, o canal do meu YouTube se chama William Ribeiro Palestrante. Procura lá no YouTube, entra lá, se inscreve, deixa o like, os comentários, que isso ajuda muito mesmo meu canal a estourar. E eu peço para vocês pegarem o link do meu canal do YouTube e compartilharem nas suas redes sociais, para eu aumentar a quantidade de inscritos. Ou seja, as minhas palestras, as minhas apresentações, tem dias que eu passo a noite, muitas noites em claro, para preparar uma apresentação ótima para eu mostrar para vocês no dia seguinte, ok? Tem muitas noites que eu fico em claro para preparar uma apresentação top, ok? Uma apresentação top do meu fundo do meu coração. Eu passo várias noites em claro preparando, organizando a minha apresentação para eu mostrar para vocês, ok? Lembrando, eu sou palestrante, meu trabalho é esse: fazer palestras em escolas, universidades, empresas e eu cobro o valor das minhas palestras, ok? Beleza? Ok? E aí, pessoal, muito obrigado a todos, tenham uma ótima semana e até a próxima. Valeu, obrigado. Obrigado.